Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Trilhas de Sucesso na Nutrição Bariátrica para Pacientes e Familiares. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre as técnicas e sobre as perguntas que você, paciente interessado em fazer a cirurgia e familiares devem fazer para a equipe multidisciplinar, para tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as suas dificuldades, para ir para a cirurgia de uma forma mais tranquila e realmente seguro do que vai acontecer. Então, uma situação que é bastante comum, né, quando os pacientes, vão até a minha consulta, é dúvidas sobre a alimentação. Então, é claro, né, como essa alimentação vai influenciar a vida do paciente, após a cirurgia. Isso é uma pergunta muito simples e como a gente pode ajudar, como nós podemos realmente, de fato, contribuir, para acalmar o paciente. Nós temos boas notícias sobre isso. Claro, existem algumas situações que vão exigir um pouquinho mais, de paciência do paciente e também dos seus familiares, né, mas tudo muito contornável, então fique muito tranquilo sobre isso. Existem algumas alterações, por exemplo, como o humor. Então, quando nós deixamos de mastigar, principalmente na alimentação líquida, nós podemos sentir realmente um pouquinho de, mau humor mesmo, né, afeta, irrita, porque realmente o processo de mastigação é importante. E nós também, nesse momento, podemos estar com um pouquinho de confusão sobre sentimentos, como fome e saciedade. A fome, ela está vinculada a um hormônio chamado grelina, que ela aumenta quando nós sentimos fome. No caso da cirurgia, nós temos uma diminuição bem importante desse hormônio grelina, que é o hormônio de fome. Isso ajuda muito. Assim como nós temos uma elevação dos hormônios de saciedade, se chama GLP-1, GLP-2, vocês não precisam prestar atenção nessas siglas, mas entender que você diminui o hormônio de fome e aumenta o de saciedade. Isso é perfeito para realmente você se sentir bem e saciado com o pequeno volume, que é ofertado, principalmente na alimentação líquida. Então, fique tranquilo sobre isso. O mesmo local no seu cérebro que regula a fome, regula a sede. Então, é bem importante hidratar-se nesse período. Então, a desidratação, ela pode ser uma complicação. Então, que sinais você, paciente, você familiar, precisa prestar atenção? Boca seca, urina escura, uma sensação de fragilidade, de cansaço, isso tudo pode afetar consideravelmente a sua saúde. Então, e necessitar de um internamento até para que faça uma reidratação endovenosa. Então, tudo que a gente quer é evitar. Então, se você conseguir beber os líquidos devagar, com bastante calma, tomando de copinho em copinho, água o tempo todo, molhando a boca, isso será perfeito. Existe uma mudança no paladar, bem importante. Essa mudança no paladar, ela vem muito por essas alterações nos hormônios gastrointestinais que eu comentei, de desregulação ali de fome e saciedade. Então, algumas pessoas referem que tudo está muito doce. E isso é uma coisa até positiva. Pensa se você, antes da cirurgia, gostava muito de doces. Então, tinha um consumo muito grande. De repente, uma fruta já está muito doce para você. Então, essa mudança, ela é muito expressiva e muito positiva. Existem muitos pacientes que dizem, meu Deus, nunca peguei uma fruta na vida, agora estou com sede de comer fruta. Para nós é uma realização, é perfeito. Então, essa mudança no paladar, principalmente porque na língua nós temos lá o paladar doce, salgado, azedo, e isso faz com que isso mude um pouquinho depois da cirurgia em função dessa transformação de hormônios gastrointestinais. Então, até com relação à água. Ah, mas a água está muito pesada. Realmente, a osmolaridade da água é um pouquinho maior, então, o que nós aconselhamos, às vezes, até é fazer com que você saborize a água, isso diminui a osmolaridade dela. Então, com uma fatia de fruta, ou com, de repente, um pau de canela, um pouquinho de gengibre, isso é possível usar. Existem muitos líquidos diferentes para a fase líquida. Então, quem passou por mim sabe disso, que existem muitos líquidos, muitas possibilidades. Isso ajuda na variação. Não passe 10 dias só com água de coco, só com Gatorade. Isso não vai dar certo. Então, existe um volume certo para cada tipo de líquido, para que você receba todos os nutrientes da melhor forma possível nessa fase líquida. E lance mão dos suplementos em pós que nós orientamos também. Lançar a mão do whey, que é bem importante, de um polivitamínico em pó, de uma fibra, que é super importante para essa fase.
Então, lembre que esses pozinhos, às vezes, não fazem parte da rotina, é difícil, às vezes, incluir tudo. Deixe na bancada da cozinha, isso vai ser fácil na hora de manipular, deixe o volume correto que você deve usar, que já está na tua prescrição, para que você distribua isso ao longo do dia. E existe também uma outra situação, que são as mudanças no funcionamento intestinal. Então, isso pode ocorrer, na literatura já diz que muitos pacientes podem ficar até 15 dias sem evacuar após a cirurgia. Os nossos pacientes, eles têm uma resposta muito boa, então não demora tudo isso não, pode ficar tranquilo. Com relação à mastigação, que é uma queixa muito comum, as pessoas perguntam, mas e aí, pode mastigar chicletes para dar uma aliviada? Não, não pode. Por que que não dá? Há muita produção de ácido clorídrico no estômago e isso pode provocar dor e mais sensação de fome. Então, podem ocorrer até acidentes com engasgo, impactação dos chicletes no esôfago, no estômago. Nós não orientamos, porque eu já vi um caso e com isso eu já fiquei com medo. Então, melhor não fazer. Então, essa é uma forma de piorar a tua situação. Então, esqueça de chicletes nessa fase. Existe uma evolução que ela é gradativa, como nós vimos na aula passada, líquida, pastosa, branda, não se atenham a esses números, porque realmente é só para demonstrar que há um déficit calórico bem importante nessa fase, e por isso a necessidade da suplementação específica para que você realmente se sinta fortificado nessa fase. Então, por onde nós vamos começar para organizar essas alimentações todas? Na feira, no açougue, no supermercado, né? Buscando alimentos que apodrecem, buscando, preparando com calma as suas compras, com determinação, levar a lista, anotar o que você vai comprar, e não trazer nada industrializado. Então, gente, quando eu vejo pessoas assim que trazem, não, eu estou trazendo uma bala, estou trazendo, de repente, um salgadinho, porque eu tenho criança em casa. É exatamente por esse motivo que você não deve fazer isso. Então, a obesidade infantil também está crescendo demais e nós precisamos cuidar das nossas crianças. E não é trazendo esse tipo de alimento que a gente vai dar esse cuidado. Então, busque alimentos que apodrecem, vá, frutas, verduras, leite derivados, carnes, é isso que você deve trazer na tua sacola. Comer lentamente é importante, beber os líquidos em pequenos goles, né? Então, isso é importante, treinar antes da cirurgia, é a primeira lição que nós passamos na consulta. Treine sua mastigação. Nós estamos acostumados a comer muito rápido, e isso não é legal. Você pode entalar, você pode vomitar. Alimentar-se em ambientes tranquilos, longe dos meios eletrônicos. Às vezes a gente está muito, eu digo até prisioneiro, né? De um WhatsApp e tudo. Então a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de cuidado conosco mesmo e nesse momento parar tudo. Quem tem filhos pequenos, a gente aconselha, olha, dá a comida primeiro para o seu filho, ou se alimenta primeiro antes de dar a comida para o seu filho. Porque a gente entende que nem todos têm pessoas para ajudar, enfim, né? Então, nós temos que criar uma alternativa aí, porque a gente entende que criança também fica pulando, dificilmente uma criança fica com calma, né? Ou quer ir ao banheiro na hora da refeição, e aí aquele negócio, aquele movimento todo não faz bem para quem está operado. Então, muita calma nessa hora, muita tranquilidade, longe de celular, de televisão, de computador, isso é melhor, tá? Uma outra pergunta que as pessoas comentam muito é quando vai minha dieta? Gente, dieta é uma palavra que não é legal. Dieta é padrão alimentar. Então, assim, eu prefiro sempre me referir a padrão alimentar. Por que isso? Porque dieta parece que tem tempo para acabar, né? E é só para eu entrar naquela roupa, para eu ir naquela festa, mas não é uma modificação de comportamento. E essa modificação de comportamento, ela é muito importante, porque você tem uma doença crônica, inflamatória, de difícil controle, e a alimentação faz parte do seu tratamento. Então, não fazer dieta. Será que é tão ruim comer frutas, tão ruim comer verduras? Não é. Então, descobrir-se nessa outra transformação, nessa outra forma de se alimentar, é muito importante. E isso exige um pouco, sim. Exige paciência de si mesmo, dos familiares, né? Porque não adianta você estar imbuído de bons sentimentos com relação a isso, e de repente um familiar chegar lá com um alimento extremamente gorduroso, né, que era o hábito da família, e naquele momento que você não pode, que você tem que fazer aquela restrição. Então, em contrapartida, eu vejo também muitos casos
em que o operado, ele influencia a família toda. Então, muitos casais que chegam e dizem, nossa, eu emagreci 10 quilos também, quer dizer, emagreci junto com o operado, quer dizer, uma maravilha. Então, a gente está transformando a vida das famílias, isso é muito positivo, tá? E como você deve fazer isso? Eu sei que a máxima é um pouco assim, chata com relação, ai, tem que ter foco e tal, não sei o quê, mas realmente faz diferença, gente. Tem que ter foco realmente. Eu sei que tem algumas blogueiras que falam bastante sobre isso, só que às vezes é cansativo, mas tem fundo científico na relação do foco. Por que isso? Porque é uma questão importante de você se definir. Qual é o meu objetivo? Ah, eu quero emagrecer. Ótimo, tá. Mas você quer emagrecer por quê? Né? Aquela pergunta que a gente fez, né? O vento só sopra para quem está sabendo a direção que está indo. Então, assim, definir isso é importante, porque muitas vezes a gente não tem aquela decisão de, puxa, eu vou resolver mudar meu padrão alimentar, fazer o exercício físico que eu preciso, para que eu chegue no meu objetivo. Então, muitos pacientes fazem a cirurgia com diabetes, com hipertensão, com doenças graves como gordura no fígado. Preciso, de fato, emagrecer para ter uma sobrevida melhor, para terem qualidade de vida. Então, exige realmente, sabe? Então, exige um bom preparo para fazer a compra, exige apoio familiar e exige, sim, todos os dias você bater nas mesmas teclas. Então, muitos estudos mostram que a gente leva em média 60 dias para criar um hábito. Então, insista 60 dias com determinadas coisas. Isso é importante para que você crie a repetição. E a repetição, ela faz a excelência. Então, a excelência é muito importante nessa hora. Então, foco nesses objetivos que você tem com relação à cirurgia. Existe um autor bem legal que ele fala sobre a chave para mudança. Então, ele coloca 3 Fs: fato, força e fé, que é o medo. Então, não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que você tanto deseja abrir. Muitas vezes a pessoa está ali sofrendo com obesidade e ela resolveu no ímpeto, eu vou operar, eu vou mudar esse jogo. Que ótimo! Mas então a gente precisa dar o feedback necessário para essa mudança. Então, com bons hábitos alimentares, estilo de vida, o seu peso vai agradecer. Ter força, resistir às dificuldades mesmo no meio do caminho. Todos nós passamos por dificuldades, e essa é mais uma, precisa de foco. E o medo, né? Então, o medo também passa a ser importante em algumas circunstâncias, né? Poxa, eu preciso desse cuidado para garantir que a minha saúde fique bem. Então, essa ânsia de melhorar, de estar disposto a fazer tudo isso, precisa entrar no coração de cada um que está disposto a operar. Não adianta um familiar vir insistir e querer que você faça a cirurgia. Não, você tem que querer essa, essa meta para si mesmo, né? Então, o que que nós devemos buscar com motivação para eliminar e manter peso, né? Então, comida de verdade, né? Então, essa máxima é importante, comida de verdade. Então, carne, frango, peixe, ovos, leite, derivados, os suplementos de proteínas, de vitaminas e minerais, né? Os carboidratos, né? Integrais com fibras, né? Coisas que você faça, não que você abra pacotes. Então, não abra pacotes, isso é bem importante. E claro, os exercícios físicos programados também, eles têm que estar na sua rotina. Então, os exercícios de resistência, que a gente chama de musculação, muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade, é, né, acham meio chato, enfim, mas são super importantes, tanto para homens como para mulheres. Então, isso está provado na ciência que só melhora a nossa massa muscular. Com mais músculos, nós temos muito mais chance de manter o nosso peso a longo prazo. E isso é importante. Ninguém vai fazer um programa de exercício físico para você virar um atleta no outro dia. Não, as coisas não funcionam assim. Assim como a alimentação, não vai mudar tudo numa hora só. Você vai precisar de passos, por isso que é importante no pré-operatório já ir treinando e já ir modificando os hábitos gradativamente. E aqui com relação ao exercício, da mesma forma. Então, hoje, você começa com 5 minutos, amanhã com 10, e aí vai, progressivamente, sendo acompanhado por um educador físico que pode lhe ajudar, que pode lhe mostrar o caminho correto para você não se machucar, por exemplo, né? Então, são coisas que são necessárias e são importantes. E como que você vai buscar a sua alimentação? Então, esse que é o nosso modelo de prato. Então, para cada refeição,
a gente vai ter essa composição. Então, quando você bate o olho, você já vê com facilidade como compor a refeição. Então, sempre metade das refeições devem ser, a metade do seu prato deve ser com proteínas, para café da manhã e lanche, as ricas em cálcio, são leite e derivados, sempre pobre em gordura. Um terço dele de vitaminas e minerais, com frutas e verduras coloridas, e um pouquinho, 20%, com carboidrato. O carboidrato jamais vai ser excluído da alimentação. Só que a gente vai pedir para que seja usado mais na forma integral, para que você, de fato, tenha mais fibras na alimentação. Isso é importante. E para o almoço e jantar, carnes, né? E os grãozinhos, eles têm um pouquinho também de proteína, né? Mas eles não têm, assim, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma concha de feijão tem em torno de 4,5 gramas de proteína. Um bife, na mesma gramagem, tem em torno de 20 gramas. Então, claro que com a proteína animal, nós conseguimos atingir a necessidade proteica com mais facilidade. Ah, mas eu sou vegetariano, eu preciso operar. Você também pode operar sendo vegetariano, não tem problema nenhum. Nós vamos utilizar as fontes que são ricas em proteína de origem vegetal. Inclusive, existe o whey de origem vegetal também. Então, ele é feito à base de ervilha. Então, o gosto vai muito de cada um, mas é importante incluir também. Então, a gente vai lidar com cereais integrais, vai lidar com feijões, ervilha, grão de bico, e também tem pessoas que usam o ovo, que ajuda um pouco, cada ovo tem 6,4 gramas de proteína. Isso tudo faz com que você tenha uma quantidade de proteína razoável para sustentar a sua necessidade diária desse ingrediente, que é super importante para manter a sua massa muscular a longo prazo. Então, a necessidade de proteína do paciente operado é maior do que no resto da população. Então, a gente precisa valorizar isso, inclusive consumir isso primeiro no prato, porque é um alimento que tem, a gente chama uma composição que é mais difícil de digerir, né? Então, isso ajuda a te manter saciado por mais tempo, né? Então, a gente chama de efeito termogênico, né? Então, ele tem um efeito termogênico melhor, maior. Então, por isso que a proteína ela é a base da alimentação. E depois as fibras, que vêm das verduras, né, das frutas, e por último o carboidrato, que é um alimento que dá energia, que a gente não pode deixar de usar nunca, porque a gente também precisa de carboidrato para formar músculo. Então, erradamente estão as pessoas que cortam o carboidrato. Nós precisamos de carboidrato também. Pão, arroz, macarrão. Nós só solicitamos sempre que vocês usem na forma integral, todos nós precisamos usar na forma integral, com um único objetivo, de manter uma microbiota intestinal boa, com uma boa oferta de fibras diariamente, sabe? E também lembrando que a fibra sacia muito mais. Então, essa necessidade, que para nós é importante, manter uma boa ingestão de proteína, uma boa ingestão de fibras, como uma forma de te manter saciado por mais tempo. Então, não façam refeições, por exemplo, com qualquer ingrediente, com qualquer alimento, né? Ou mesmo os lanches. Não, eu só vou comer uma fruta. Não use a fruta sozinha. Coloque um iogurte, coloque um farelo de aveia, isso fica melhor, sabe? A mesma coisa com relação ao prato do almoço, do jantar. Não pule essas refeições, é muito importante. Com relação ao horário do jantar, procure fazer num horário até as 7 da noite, se isso for possível para a sua rotina, claro. Eu entendo que tem pessoas que muitas vezes estudam à noite, mas procure evitar de fazer refeições muito pesadas logo antes de dormir, por exemplo, né? Isso atrapalha a sua digestibilidade. Então, nós sabemos que as pessoas que jantam mais cedo, principalmente uma comida boa como essa, têm melhor resposta na perda e manutenção de peso. Então, esses são os modelos de prato para que vocês tenham sempre à mão e possam aplicar isso no seu dia a dia. É uma ferramenta muito interessante que eu criei para melhorar a educação nutricional dos meus pacientes, e isso acabou sendo reproduzido no Brasil inteiro. Isso para nós é muito gratificante, porque é uma forma mais fácil, mais tranquila, mais compreensível. Nós queríamos mais desmistificar qualquer que sejam as complicações que dietas anteriores, tratamentos anteriores já causaram no paciente. Então, a gente quer simplificar realmente, e eu acho que com essa ferramenta nós conseguimos isso.
Então, façam com que esses modelinhos vocês recebem na consulta, isso ajuda bastante, deixem num local de fácil acesso para que vocês possam observar sempre que precisarem, sempre que tiverem dúvidas. Ele é autoexplicativo, ok?